Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Clube da Cereja e a mais um vídeo. Bom, gente, tinha muita expectativa em cima desse vídeo, né? O nosso vídeo do MM, do pote de MM. Então, eu vou ensinar aqui para vocês um passo a passo bem prático para vocês montarem essa peça maravilhosa aí na casa de vocês. Aqui eu estou utilizando um pote de vidro, vocês podem utilizar qualquer modelo de pote para aplicar essa técnica no tamanho que vocês quiserem. Só cuidado para não ser um pote muito pequeno, porque o pote muito pequeno, ele pode não caber todos os personagens. Então, aí, pelo menos uns 500 ml esse pote tem que ter, tá? Daí para frente, tá tudo certo. Aqui eu cobri a minha tampa com fita crepe. Eu sempre uso essa técnica para evitar que o biscuit suba depois de seco. Então, eu cubro ela com fita crepe e depois eu aplico cola branca em toda a superfície da fita crepe. Se você tiver já a nossa colinha nova, a Cherry Glue, você pode usar ela para isso também, tá? Se você não tiver, você pode usar a cola branca. Deixa secando a tampinha e aí você vai pegar o seu pote de vidro que já vai estar limpo, você deixa bem lavado e bem sequinho e vai aplicar a massinha marrom. Eu abri a massa em uma espessura que não pode ser muito fina, mas também não muito grossa, e eu vou encapar o meu pote. Não passa cola, tá, gente? Não tem necessidade nenhuma. Vocês só precisam ir assentando a massa no pote com cuidado para que não fiquem bolhas. Às vezes fica, por mais que você tente colocar certinho, alguma bolha vai ficar, mas essas bolhas a gente consegue remover depois. Então, vai colocando com cuidado, com capricho, com carinho, alisa bem. Esse excesso que fica, a gente corta. Depois que cortou o excesso, a gente vai juntar essas emendas, alisa bem. Se for necessário, passa um pincelzinho umedecido. Olha, ali ficou uma bolha. Eu já vou estourar ela. É só furar com a ferramenta e tirar o ar. Tem pessoas que colocam a boca, põe a boca assim para chupar o ar. Eu não gosto muito disso não, gente. O biscuit é químico, né? É material químico, então eu acho que não tem necessidade de colocar a boca. Você pode só apertar ali que o ar sai. Não precisa colocar a boca não, para chupar o ar. Acho que tem umas técnicas aí que eu acho meio bizarro, né? Mas enfim. Aqui a gente corta o excesso embaixo, já rente ao potinho também. Sempre usando essa parte gordinha da mão, a gente dá uma finalizada. Vai puxando para dentro, de fora para dentro. E ó, ele ficou assim. Deixa tudo bem lisinho. Aqui eu tirei também o excesso para dar um acabamento. Eu passo o dedo para dar um acabamento mais arredondado. Pode fazer bastante carinho, sem apertar. Aqui você só passa a mão assim, pressionando suavemente, para não deformar. Se for necessário, você pode usar uma ferramenta, um rolinho, um pincel umedecido, tá? Para poder fazer aí essa parte. Aqui eu vou encapar a tampa com o mesmo marrom, o mesmo tom de marrom. Gente, esse é o marrom chocolate da Polycol e prestem atenção nessa dica que eu vou dar agora. O marrom chocolate da Polycol, ele é bem escuro, então eu gosto de clarear ele, porém, jamais, jamais utilizem massa natural ou massa branca para clarear um tom de marrom, porque ele vai ficar acinzentado. Então, esse é um erro que as pessoas cometem muito, aí fica aquele chocolate com tom acinzentado, fica feio, gente. O certo para você clarear o marrom é você misturar ele com uma massa ou rosa claro, ou pêssego, ou um tom de pele claro, tá? Assim, tom de bege clarinho, uma massa assim, nunca branca ou natural. Eu usei uma massa pele Nápoles da Polycol, peguei uma porção de pele Nápoles da Polycol e diluí, então, uma porção aí do marrom chocolate da Polycol e aí ele ficou nesse tom que ficou perfeito. Geralmente eu faço essa mistura para fazer o meu tom de chocolate ao leite, tá? Se você quer fazer o chocolate amargo, aí você usa esse da Polycol, o chocolate da Polycol, ele tem o tom perfeito já para você fazer o amargo. Mas pro ao leite ele fica escuro. Aí eu faço essa misturinha. Bom, gente, eu vou deixar secar tudo. Eu deixei secar aqui de
de um dia para o outro, já consigo pegar aqui no pote, e eu vou fazer um corte aqui nessa parte da frente. Eu vou fazer um risco aqui com um lápis de cor aquarelável, que ele risca bem direitinho no biscuit. Não é lápis de cor comum não, gente, é o lápis de cor aquarela, que a gente consegue riscar no biscuit. Olha, é só um pedacinho, não precisa muita coisa não, tá? Porque a gente vai fazer aqui um detalhe bem legal para deixar o pote bem divertido. Então, é só na parte da frente, não desce muito esse risco. Aí, vem com o estilete de precisão e faz o corte. Muito importante que esse corte seja feito nesse momento, quando já tiver secado ali toda a superfície que vocês usaram para cobrir o pote. Porque se você fizer quando tiver úmido, ele pode retrair demais. E aí vai ficar muito, pode ser que fique muito para baixo. Vai ficar muito grande essa abertura. E não pode, ela tem que ficar sutil. Olha, tá bem firmezinho já. E como eu não passei cola, eu consigo soltar também facilmente aqui. E não tem perigo de descolar do vidro sem cola, porque ele é todo coberto. Então, é bem tranquilo. Olha, faz um Vzinho, só um pedacinho. Agora eu vou vir com um pedaço de massa, o mesmo tom que eu usei, a mesma massa que eu usei para cobrir a tampa, para cobrir o pote. Eu venho com esse pedacinho aqui de massa. Não tem peso, tá, pessoal? Vocês vão fazer aí no olho. Eu vou abrir essa massa um pouquinho na diagonal, vou deixá-la mais gordinha de um lado do que do outro. Ó, ela tá mais grossinha desse lado e mais fininha para baixo. Esse lado mais gordinho é o lado que eu vou colocar para cima. Aí eu vou encaixar aqui nessa parte da frente, aonde eu fiz o corte. Vocês podem, não precisa passar cola, se for necessário, como tá bem sequinho a parte de baixo, vocês podem aplicar um pouquinho de água no pote, que é para a massa aderir. Mas não passa cola não, porque a cola pode manchar depois o trabalho. Então, é melhor fazer com água. Ó, vai trabalhando aqui, fazendo esses detalhezinhos. Gente, não esqueçam de deixar o like de vocês, é muito importante que vocês interajam para que a gente sinta aí que vocês estão gostando e para a gente continuar postando conteúdo por aqui, tá? Deixa o like, deixa aí seu comentário, fala se você gostou, se você não gostou, se você esperava mais ou se para você tá ótimo. Interage com a gente. A gente não tem problema nenhum em receber críticas, a gente sempre leva de uma forma muito produtiva. Claro, desde que não seja ofensivo, né? É lógico. Ó, gente, aqui agora eu venho com uma ferramenta, um rolinho, e eu vou unir as partes. Eu vou unir essa parte de cima com o que já está fixo no pote. Deixa bem rente, tira esse degrau ali, ó, esse excesso que ficou. Puxa, deixa bem rente para ficar tudo bem lisinho. Puxa aqui na lateral também. Faz uma união bem certinha, bem acabadinha. Por isso também que é importante que essa parte de baixo esteja completamente seca na hora que você for sobrepor esse acabamento. Porque se ela estiver molhada, vai deformar quando você for fazer essa etapa aqui. Não adianta, gente, biscuit a gente tem que respeitar as etapas de secagem para ter um resultado bacana. Senão, estraga tudo. Tem que deixar a ansiedade de lado e fazer as coisas no tempo certo. Aí você pode vir com um pincel macio, maiorzinho, mais largo para facilitar. Eu molhei com água, não tem nenhum produto, é só água. E eu vou alisando essas marcações, essas emendas. Faz esses movimentos de vai e vem. Vai umedecendo o pincel.
eu gosto também de passar o dedo fazendo movimentos circulares. Então, depois que eu deixei bem molhadinho com o pincel, uso o pincel para molhar para que não fique excesso de água, para não ficar muita água. Então, com o pincel a gente tem a quantidade adequada. E aí vem com o dedo fazendo movimentos circulares para retirar bem todas as marcas da emenda. Vai fazendo esse trabalho em todo o contorno ali, em todos os lugares aonde está com emenda. Conforme for ressecando, você vai reforçando, molha o pincel de novo, passa de novo, vem com o dedo de novo. Tudo para deixar o acabamento perfeito. Tem que ter paciência e capricho. Alisa, alisa, alisa. Olha, gente. Agora você vem com o pincel modelador e você vai fazer ranhuras, tipo dobras. Você vai fazer dobras. Por quê? O detalhe que eu quero fazer nesse pote, eu quero deixar ele como se ele tivesse amassado. Sabe quando você pega o saquinho e você amassa ele para baixo, assim, uma ponta? Esse é o efeito que eu quero fazer, como se eu estivesse puxando ele para baixo, ele está amassado naquela parte ali, sendo amassado para baixo. Então tem que fazer essas marquinhas, tipo de dobrinhas, para dar esse efeito. A gente faz assim, na diagonal, seguindo a linha que vocês fizeram ali do corte, né? Lá da pontinha para o centro, descendo na diagonal, não é reto. Prestem atenção a esse detalhe. Esse pincel modelador é perfeito para fazer esse trabalho. Faz com a massa bem úmida. Não se preocupem com esses defeitinhos que fica, porque a gente vai alisar depois essas marcas, a gente vai alisar depois com o pincel umedecido. Então, não tem problema que fique ali com esses defeitinhos agora. O importante é que fiquem bem marcadinhos os amassadinhos aqui. Se você não tem o pincel modelador, você pode usar uma ferramenta aí, uma agulha, alguma coisa assim. Agora você vem com um pincel umedecido, eu gosto desse pincelzinho aqui que ele é menor, pincel da água, e você vai alisando e tirando os defeitinhos que ficaram da marcação, ó. Você não aperta, você só vai tirando as imperfeições para deixar tudo bem alinhadinho. Para tirar esses farelinhos que ficaram ali. Eu bato muito na tecla da questão de acabamento, que é para entrar na cabecinha de vocês. Biscuit é uma coisa que não se faz com pressa. Tem que fazer com calma, com paciência, respeitando a etapa de secagem e alisando, tendo muito cuidado com os acabamentos. Não dá para fazer com pressa. Não peguem encomenda de última hora, porque dificilmente o resultado vai ficar bom e não compensa o estresse. Às vezes a gente aceita porque está precisando do dinheiro, depois a cliente não gosta porque o trabalho não ficou como ela esperava. Por quê? Porque você fez correndo, não deu tempo de respeitar o período de secagem e o negócio ficou aí, né? Daquele jeito. Então, biscuit se faz com calma e com tempo. Tenham isso em mente sempre, principalmente se você for iniciante, saiba disso. Não é que nem miojo que faz em 3 minutos. Olha só, ficou bonitinho, tudo lisinho. Aqui eu vou dar mais uma reforçada, vou fazer agora umas marcações um pouco menores com essa ferramenta aqui. Eu sou muito detalhista, gente. Então, sabe, eu gosto das coisas bem feitas, com muitos detalhes. Esse pincelzinho modelador, ele é mais fino, então ele vai dar já
um efeito um pouco diferenciado. Marca e vem alisando com o pincel da água. Vai ficar assim. Enquanto a gente deixa secando lá, a gente vai para a próxima parte. Aqui eu estou usando uma reguinha de 5 milímetros de espessura. Eu estou abrindo uma massa na cor chocolate branco e eu vou cortar ela utilizando o cortador maior do nosso kit cortador de caudas. Para fazer essa cor de chocolate branco, você pega a massinha branca, não pode ser natural, tem que ser a branca, e você mistura um pouquinho só de amarelo. Bem pouquinho. Você vai ter esse tom de chocolate branco. Pode fazer com 5 milímetros, que é para ela ficar bem gordinha. Eu quero que fique bem gordinha essa cauda. Olha só, bem grossinha. Sai do cortador sem dificuldade nenhuma. Esse é o maior, tá? O nosso kit tem 4 tamanhos, esse é o maior. Kit cortador de caudas, também um grande sucesso aí no nosso site. Tira as rebarbas. Muito importante, tira as rebarbas. Não precisa se preocupar em deixar totalmente liso, porque a gente vai fazer ainda mais um acabamento, mas as rebarbinhas tem que tirar. Aqui eu estou usando água, não precisa usar cola, tá? Pode usar água, porque eu vou colocar isso aqui em cima da tampa. Então, só molha toda a superfície ali, que vai para do lado de dentro, aplica em cima da tampa e vai pressionando para baixo, para que os detalhezinhos ali, as voltinhas, fiquem para baixo, dando esse efeito de escorrido. Aí, assim, gente, não deixa assim porque fica feio, fica um negócio quadrado. Se você quer dar um efeito de cauda, tem que arredondar essas pontinhas. Tem que fazer esse acabamento, dá um pouquinho de trabalho, mas tem que fazer. Então, você vem aí com um pincel modelador, com uma esteca arredondadinha, e você vai, ó, tirando essas quininhas e arredondando, com a ajuda da ferramenta, com os seus dedos. Você vai fazendo esse acabamento aí em todas as voltinhas. Dá uma diferença, viu? Fica bem mais bonito assim. Aí você vem para dar aquele acabamento bem top, bem perfeito, vem com seu pincelzinho da água e vai acertando tudo, tirando todas as marquinhas, deixando bem liso, bem perfeito. E bem arredondado. Olha como fica bonito arredondado, fica gordinho, fica lindo uma cauda assim, né? Com acabamento bem feito. Não é legal você só tirar do cortador e tacar em cima do molde, em cima do pote do jeito que tá, porque não vai ficar bom, gente. Bom, aqui são as cores que eu vou utilizar para fazer os meus M&Ms. Então, eu uso esses pigmentos aqui da Tech Bond, o amarelo, o laranja, o marrom, o azul, o vermelho e o verde. São as 6 cores que são os M&Ms. Eu não tirei essas cores das vozes da minha cabeça. São as cores originais dos personagens. Se vocês entrarem lá na página da M&Ms, vocês vão ver que cada um tem uma cor específica. Então, as expressões deles estão já com as cores específicas que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Os moldes, eles vêm assim, com o rostinho bem marcado, cada um com a sua própria expressão, de acordo com os personagens originais, porque eu modelei eles usando como referência os personagens originais. Então, assim, se você quer seguir essa mesma linha de manter o negócio como tem que ser, você tem que fazer na cor certa, tá? Esse aqui que tem cara de assustado, ele é laranja, é a cor dele. Então, você não pode fazer de qualquer cor, né? Quer dizer, poder você pode, né? Mas se você quer fazer o negócio certinho, é assim.
E olha como ele sai do molde, gente. Vocês não vão ter trabalho nenhum. Sai tudo marcado, é só pintar depois. Essa é a verdinha, é a menina, uma das meninas, que tem duas. Se você quiser, você pode colocar um pedacinho, é menos do que meia bola de isopor dentro. Aqui é uma outra técnica que eu estou ensinando, vocês podem fazer tanto de um jeito quanto do outro. Pode fazer só usando a massinha, que nem eu usei ali no laranja, como pode fazer assim se você quer que ele fique mais gordinho. Mas, gente, tem que ser menos do que meia bolinha de isopor, porque senão ele vai ficar redondo. E ele não é redondo. Ele é, assim, gordinho, mas achatado. Tá? Então, aqui é só uma técnica a mais para vocês terem aí uma opção, se vocês querem fazer ele mais em 3D. Não necessariamente precisa fazer. É que eu gosto de dar várias opções para vocês. Então, ó, eu coloquei esse pedacinho de isopor ali dentro, coloquei a massa primeiro, aí coloquei esse pedacinho de isopor e aí eu venho cobrindo aqui, puxando com a ferramenta para cobrir essa parte de trás. Dá um pouquinho mais de trabalho se você for fazer assim, mas é uma opção para deixar ele gordinho atrás também, e não só na frente. Se você for olhar os personagens no desenho, você vai ver que eles são assim. Eles não são chapados atrás. Ó, alisa nas laterais, ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Rechonchudinho. Fica assim, bem rechonchudinho. E aí vocês vão fazendo, cada um na sua cor correta. Vocês podem ver depois eu vou mostrar o pote pronto, vocês podem ver qual cor que é cada um, tá? E vocês vão deixar secar, todos eles secar. Depois que todos estiverem secos, vocês vão vir com a pintura. Vão utilizar para pintar tinta acrílica ou tinta PVA, jamais tinta de tecido. Um pincelzinho bem fininho, eu gosto do 0 da Condor. E vocês vão vir pintando dentro do M com a cor branca. Ele é bem marcadinho, então assim, não tem muita dificuldade, porque tem a marcação certinha em todos eles. Não é tão difícil de fazer essa pintura. Claro que vocês têm que ter a mão firme, e é o que eu tô sempre falando, se você treme na hora de fazer a pintura, você precisa treinar. Aí você pega e imprime uns desenhos aí na internet, foi assim que eu aprendi a pintar. Imprime uns desenhos na internet, desses de colorir infantil, e pinta, sai pintando. Aí você vai treinar a sua mão para deixar ela firme, foi assim que eu aprendi. Olha, gente, o olhinho dele vem bem marcado, então também não tem grandes mistérios para fazer a pintura. Você vai pintar ali com o branco na parte do globo ocular. Eu vou fazer a pintura só de um, para vocês verem como é, porque é a mesma coisa em todos. O que muda são as expressões, mas é a mesma coisa, parte da pintura é a mesma coisa em todos eles. Aí você pinta a parte interna com o preto e você pinta a pálpebra. Essa daqui, ela tem a pálpebra bem marcada, porque ela usa tipo um delineador, a personagem. Então, você vai... Já tá marcado, inclusive, o gatinho do delineado dela ali no cantinho, já sai do molde marcado, inclusive isso. Para vocês verem que eu tentei facilitar ao máximo para vocês. Sobrancelha também, já sai do molde prontinha, é só pintar. Ela fica assim, saliente, bem como é o personagem, e você só tem que pintar com preto. Alguns personagens têm a parte interna da boca aparecendo que é preto. É só pintar também, gente, não tem mistério. A peça sai pronta, é só você pintar por cima do que está pronto.
sempre utilizando um pincel fininho, tá? Bem fininho. E a tinta mais aguadinha. Tinta grossa não usa porque é ruim. Pega, se a tinta tá muito grossa, dilui ela em um pouquinho de água para deixá-la bem fluida, bem líquida, para facilitar a pintura. Evitem pincel de fio muito longo, é melhor assim, além de fininho com curtinho, então esse 0 da Condor é excelente para fazer esse tipo de trabalho. Agora eu vou fazer o contorno. Para fazer o contorno, eu deixei mais aguado ainda. Ó, aí eu tô usando uma tinta marrom, no vídeo parece preto, mas eu tô usando uma tinta marrom para fazer esse contorno da parte de cima do olhinho, da parte da pálpebra, e a parte branca é marrom, tá, gente? Uso um marrom escuro também aqui na parte interna dos lábios. E aí vocês podem usar se quiserem, essa parte é opcional. Se quiserem, podem fazer um contorno no M também utilizando o marrom. Pinta todos eles, pinta tudo, e depois que eles estiverem secos, já aplica logo o verniz, tá? Já deixa com o verniz. Eu optei por usar o brilhante, porque eu acho que tem mais a ver com essas peças aqui, mas vocês podem usar o que for da preferência de vocês. E aqui eu tenho a outra parte do meu molde, aonde eu vou tirar as mãozinhas, os sapatinhos, pernas e braços. Vocês vão tirar primeiro os pés e as mãos e vão deixar secando. A mãozinha, vocês podem colocar na posição que vocês quiserem. Tira do molde assim e vocês vão colocar na posição que quiserem. Se quiser dobrar os dedinhos, faz uma marcação ali com a ferramenta, como eu tô fazendo aqui, e dobra. Dobra para o lado que quiser. Se quiser deixar a mãozinha aberta, ela já sai do molde aberta. É tudo bem opcional, tá, gente? Vai do gosto de vocês. A posição que vocês querem colocar o personagem é totalmente ao critério de vocês. Vocês vão observar que essa mão, ela tá um pouco grande para o personagem, mas é justamente para possibilitar esses movimentos. Se você quer fazer ela mais retinha, assim, que ela vai ficar com a mãozinha aberta, é só você colocar menos massa na cavidade, que a mão vai sair menor, tá? Mas para fazer assim movimento e tal, ela tem que ser maiorzinha. Ó, esse aqui eu já vou colocar preso na frente do meu pote, que já está seco. De novo, aquela parte da frente ali eu já sequei. Então, eu já vou colocar aqui. Já vou fixar com cola branca da Tech Bond. Porque ele tá colado no biscuit, não no vidro. Ó, já tá envernizado aqui o meu MM medroso. Tá seco, completamente seco, pra gente poder montar. E eu vou pôr ele aqui na frente porque ele vai estar pendurado. Essa cavidade menorzinha é a do braço e a cavidade maiorzinha é a da perna. Então, tira ali, dá uma dobradinha, que o bracinho vai estar curvadinho. E vem com a cola branca. Aí, para fixar o MM, que ele já está seco, vocês vão utilizar a cola instantânea. Recomendo a número 1 da Tech Bond, porque ela é mais fluida e ela cola mais rápido. Se você usar a 2 ou a 3, que são mais viscosas, demora muito tempo para secar. Então, usem a 1,
por ela ser mais líquida, ela cola mais rápido. Só tomem cuidado para ela não escorrer muito, porque ela é bem líquida mesmo. Aí eu já coloquei aqui também o bracinho e a mãozinha aberta no rostinho dele, que ele tá apavorado porque ele tá caindo para fora do saquinho de M&M. O sapatinho, posiciona dessa forma, coloca a parte chata da perninha para ficar assim de lateral com o tênis. Porque a gente vai posicionar dessa forma. Então a parte achatada da perna, ela vai ficar ali grudada no pote. Pode usar também a cola instantânea. Aí coloca a perninha assim mais para cima, para dar movimento, para realmente parecer que ele tá caindo um tombo. Tá pendurado para fora. E a outra você cola assim, ó. Ou do jeito que você quiser. Mas essa posição que eu fiz fica bem legal, porque parece que tá caindo, né? Gente, esse aqui é o verniz que eu usei para aplicar nos M&Ms, tá? É o verniz brilhante da Tech Bond. E eu apliquei neles antes de fazer. Olha aqui, ó. Foi feita a pintura. E aí, depois de seco, eu apliquei o verniz em todos eles. Agora a gente tem esse molde aqui, que é um molde super antigo nosso, de balinhas, que ele tem 2 tamanhos de M&M. Eu vou tirar vários M&Ms desses 2 tamanhos aí, para a gente poder compor a decoração do nosso pote. Tira de várias cores, pinta a parte interna do M com branco. Eu já ensinei como é que faz isso em várias outras ocasiões. E aí tá aqui, gente, vocês vão posicionar e montar os M&Ms de vocês do jeito que vocês quiserem, na disponibilidade que vocês quiserem. Aqui eu tô dando uma opção de montagem, uma sugestão, na verdade, né? Então aqui, ó, o jeito que eu fiz, colei os M&Ms, os personagens lá em cima, as balinhas, tudo também tá envernizadinho, com brilho, que eu achei que combinava mais com esses personagens. E o pote ficou assim, acho que ficou maravilhoso. Eu decidi, depois do pote pronto, eu decidi colocar ainda mais um acabamento aqui de cauda, com a cor chocolate branco. Usei o cortador redondo de cauda grande. Esse cortei ao meio e coloquei metade de cada lado do meu pote. Eu decidi fazer isso depois que o pote estava pronto, gente. E aqui embaixo eu utilizei o cortador de caudas, esse retinho que a gente tem. Então eu fui cortando também a massinha branca. Eu apliquei cola branca para fixar essas caudas brancas aqui, eu coloquei depois do pote pronto. Eu colei com cola branca da Tech Bond, tá bom, gente? Em cima do pote para dar esse acabamento, porque eu senti que tava faltando alguma coisa. Então eu resolvi colocar esses detalhes e eu acho que ficou muito legal. Então vocês têm aí fotos, um monte de fotos para vocês observarem o que tem no pote e poder se inspirar se quiser fazer igual, se quiser fazer do jeitinho, do modelinho que vocês acharem melhor, fica aí a critério de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo. Foi feito com muito carinho. É praticamente uma aula inaugural do nosso Clube da Cereja, apesar que já tem um outro conteúdo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de deixar o seu comentário. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreve e assina as notificações. Isso me ajuda muito e me incentiva a continuar, tá? Muito obrigada. Um grande beijo e até a próxima aula. E não esqueça, arte de massa, a cereja do bolo para o seu artesanato, está aqui.